Massachusetts, bebidas Fala como 3 vezes. rum, Massachusetts. Pô, perfeito, ó. Estamos começando mais um Resenha Épica e hoje nós vamos falar sobre a Lei Seca. E por que ela foi criada na década de 20 nos Estados Unidos? E como isso acabou incentivando a criminalidade. Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Lá entre as décadas de 1920 e 1930, resolveram proibir a fabricação e comercialização de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Tudo isso começou com uma ideia aí de incentivo à produtividade, só que acabou gerando uma possibilidade para o contrabando e para o mercado do crime. Foi meio que uma experiência, né, cara? Foi uma experiência que fizeram. Tanto Ela até que tem até esse nome, né? É a Grande nova experiência. A nova experiência. Então, quando a gente escuta, né, qualquer história assim por alto, fica parecendo que foi do nada, né? Mas não foi. Não foi alguém que decidiu proibir a bebida nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, eles tinham uma relação complicada com a bebida já há algum tempo. Desde o período colonial ainda. A gente não precisa voltar tanto assim, né? Mas só para deixar claro isso, que a gente sabe que os Estados Unidos, eles têm uma característica assim um pouco diferente de como a política é feita aqui no Brasil, né? Os estados são bem independentes, né? Então a gente sabe que já existiam algumas leis que controlavam bebida em alguns estados já séculos antes, entendeu? Desde o século XVII. Mas começa a ficar crítico mesmo, começa a ser uma preocupação do país todo lá em 1800 e pouco, ali no início do século XIX, porque a população realmente consumia álcool demais. Assim, era absurdo. Eu tava vendo uns dados aqui de um livro, eu vou botar aí embaixo o nome do livro depois, mas, cara, por volta de 1830, a estimativa é que os americanos consumiam, em média, 7,1 galões de álcool puro. Isso é calculando só o álcool da bebida. E galões, não é litros. Em galões, ou Galão seja, tem são quantos litros? 26,8 litros por ano. Por ano, né? Tem noção? Num ano, uma pessoa só bebia quase 27 litros. Isso aí é uma quarta-feira, moço. Eu procurei uma outra estimativa mais recente. A mais recente que eu achei foi 2010. E, tipo, é menos de um terço que eles consomem hoje. Então, assim, era realmente muito, muito absurdo. O Raul já falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é a questão da produtividade. Tá? A gente tem os Estados Unidos nessa época e posteriormente como um símbolo da economia liberal. Né? A gente produz muito, a gente quer se industrializar, então eles tinham isso muito importante. E é importante a gente mencionar o contexto aqui, do final do século XIX e início do XX, que eram duas grandes imigrações que estavam acontecendo nos Estados Unidos. A primeira dela, ela era a irlandesa, tá? Que com o meu auge foi em 1855, e a imigração italiana, principalmente do sul da Itália, que aconteceu entre 1880 e 1820, tá? Então o governo dos Estados Unidos, ele tinha uma preocupação muito grande, que era a seguinte: essa galera que tá vindo aqui em massa, em peso, eles têm condição de trabalhar, de produzir, tá? Isso era uma preocupação muito grande, né? Tanto que era feito até, isso aqui é uma curiosidade interessante, quando o pessoal chegava, principalmente em Nova York, esses imigrantes vinham de navio nessa época, eles passavam por uma triagem na Ellis Island, a Ilha Ellis, tá? Isso é até representado numa série muito interessante que eu vi recentemente, em 1923. A moça chega em Nova York, ela não tem um visto, ela vai pra essa ilha, em que são feitos vários exames médicos, exames até se ela poderia, sei lá, carregar uma cadeira pra ver se ela tinha capacidade laborativa, muito voltado pra essa questão da produtividade. E o consumo de álcool, como tu falou, Sampaio, já era uma coisa preocupante. Já era, né? Aí chegam irlandeses, né, que existe esse arquétipo, existe esse preconceito americano contra os irlandeses, deles beberem muito, consumirem muita cerveja. Aí chegam os italianos e o governo fica, porra, tá, essa galera que está chegando aqui bebendo pra caramba, eles têm condição de produzir? E existe uma separação também na base do preconceito, que era uma separação social. Os ricos dessa época, eles bebiam, né, em bares elegantes, em hotéis, né, em confraternizações desse tamanho. Né, eles fechavam contratos empresariais nesses eventos, enquanto os pobres e classe média bebiam onde? Bebiam em saloons, aquele velho salão que a gente tem como figura de Velho Oeste, mas na verdade isso era uma coisa
Era um ícone de todo o contexto americano. E lá aconteciam disputas, né, brigas, assassinatos. Então tinha essa ideia de que o pobre bebendo ele é ruim para os Estados Unidos. Então o governo começa a ver, né, com maus olhos essa questão da bebida tem também alcoólica. o contexto aí do pós-Primeira Guerra, né? Do início aí dos anos 20, do Fordismo. Dois caras aí... O lance, assim, tem a ver com o Fordismo e tem a ver também com o Rockefeller, né? Esses dois grandes industriais norte-americanos que vão inculcar nos seus funcionários aquela ideia de que era preciso ter uma vida controlada, né? Com o financeiro controlado, a juntar dinheiro para ter acesso aos meios de consumo. Poupar para conseguir comprar, porque isso faria a indústria girar também. E se você gasta com bebida, tem o lance que você tá assim, desperdiçando, né, teoricamente, esse dinheiro, e talvez não sobre dinheiro pro dízimo também. E aí eu já queria puxar a questão religiosa também dessa proibição da fabricação aí de bebidas alcoólicas. Você falou da Primeira Guerra Mundial, isso foi um fator muito importante, porque a Alemanha já nessa época já era vista como aquele país inimigo. Então, vai importar cerveja da Alemanha? Os caras que a gente tá combatendo a guerra, nada disso. Vai importar vinho europeu? Nada disso, né? Voltando muito pra produção, pro esforço de guerra. A cerveja nessa época era até chamada de Kaiser Brew. Tipo assim, é a fermentação do Kaiser. Né? Então, que é o imperador alemão, tinha né? umas propagandas, né? Uns panfletos que eram distribuídos por uma sociedade chamada a Liga Anti-Saloon, que a gente pode falar mais um pouquinho. E eles distribuíam esses folhetos que diziam: cerveja é a arma do Kaiser, né, que é o líder alemão. Então, assim, eles diziam que era literalmente, né, uma das várias coisas que eram ditas, né, por esses ativistas anti-álcool, né, era que essa bebida, principalmente a cerveja, que era de origem alemã, ela estava nos Estados Unidos literalmente para prejudicar o cidadão americano. Entendeu? Propositalmente. E tinha pessoas, né, cientistas, tem um relato de um médico aqui que é bem importante para esse contexto da Liga Anti-Saloon que você falou aqui, que foi um cara era um médico chamado Benjamin Rush, tá? Isso no século XVIII, então você falou aí que é bem antigo, né, essa luta contra a bebida lá da colonização, não vou voltar tanto assim, tá? Então século XVIII aqui. Em 1784, esse médico ele argumenta o seguinte: olha, o álcool em abuso, ele pode fazer mal. Ele pode trazer problemas psicológicos, problemas físicos. Hoje a gente sabe que esse médico tá muito certo, né? Mas na época a galera tava, não, realmente, faz sentido, né? E aí, muito inspirado pelos dizeres, pelas ideias desse médico, 200 fazendeiros de Connecticut fundam a Associação da Temperança, em 1789, já nesse contexto, tipo assim, não, a bebida faz mal. Então, assim, como você falou, é uma coisa antiga, né? O início da década de 20 vai ser o estopim, mas é uma coisa antiga, a galera já falava meio mal, né? Meio mal nada, falava mal pra caramba, pô. Dizia que o álcool ia favorecer a pobreza e a destruição da família. Eles falavam até de combustão espontânea. Vocês leram isso aí? Combustão espontânea é uma pseudociência dessa época em que a galera achava que pelo nosso organismo ter químicas, né, produtos que substâncias químicas no nosso organismo, principalmente da parte digestiva, que também são utilizados para a produção de coisas explosivas, o pessoal podia achar, não, tá dentro de mim, eu posso explodir a qualquer momento. E o álcool, né, que é inflamável, se eu ingerir isso aí, eu posso estar ingerindo algo que vai me fazer explodir. Mas né? isso Até aí hoje ninguém explodiu. Mas até mais sustentável, cara, porque a pessoa, tipo, ali, em vez de ser enterrada e tal, ela já entra num processo de autocremação. Cremação. Não, se vocês procurarem aí, cara, no Google, tem umas pessoas que afirmam terem visto casos de combustão instantânea, assim, tem umas lendas urbanas aí, né, de pessoas que morreram assim, Eles achavam os restos mortais da pessoa, tipo, carbonizados, só se eu não me engano, do joelho pra cima. Não sei por que não atinge o pé. Mas, tipo, a pessoa tá sentada na cadeira... tá longe da barriga, né? Cara, não sei, mano, não sei. Por isso. Eu sei que tem essa lenda aí... Em tese começa na barriga, né? Cara, eu lembro de ter lido isso, assim, vários anos atrás, numa daquelas revistas super interessantes, sabe? Sim. E eles relatando como se fosse, assim, um fato mesmo. Ó, a gente não sabe muito bem como foi, mas
fulana de tal, no ano tal, morreu assim. É uma parada bem bizarra, cara. Tem gente que acredita real nisso até hoje. Mas enfim, cara, vocês falaram dos movimentos de temperança, né? Foi criado depois desse movimento ali em Connecticut, muitas outras cidades em diferentes estados começaram a ter movimentos parecidos e foi criada a ATS, né? American Temperance Society, a Sociedade de Temperança Americana, e depois uma outra que vai ficar muito famosa também, que é a WCTU, que é a Associação de Temperança das Mulheres Cristãs. Então era um movimento feminista, né? Vamos dizer assim, é um movimento de mulheres e que é chamado de feministas em algum momento, porque a gente vai ver que tudo é poder, né, cara? Existe um crescimento de influência desses movimentos aí, né? E isso é usado politicamente por algumas feministas sufragistas que lutavam pelo direito de voto das mulheres, e elas manipulavam a justiça através desses movimentos de temperança meio que como uma compensação, entendeu? Então, a gente vai ver, cara, que a política americana nessa época aqui, ela vai ficar muito complicada por causa disso. Porque, na verdade, vão aparecer vários políticos apoiadores da causa que bebem, entendeu? Ele não tem nada contra o álcool, mas eles querem pegar o voto dessas pessoas. Porra, isso tem a ver com esse lance do conservadorismo, do fundamentalismo religioso, né, cristão aí da sociedade dos Estados Unidos. E é também um contraste entre o norte industrializado e o sul mais rural. O problema era o pobre que bebia, pô, não era o rico que bebia, não era o político. Foi o que eu falei, era o pobre que bebia no salão, né? Pois o rico é. que bebia no hotel tava mais, tranquilo. Teve estado que proibiu a venda para nativos americanos. Olha aí. Pra você ver como é que é. Existia uma regulamentação. Igual venda de armas também, né? Tinha bem esse contexto. Pra índio não pode vender arma, nem bebida. Tipo assim, como se. Logicamente que é uma visão totalmente racista da parada, né? Mas, tipo assim, existe essa visão que a pessoa que, entre aspas, é inferior, ou que é pobre, ou que não é esclarecida tal, não pode beber. Entendeu? Era um tipo de controle social, né, também. Mas, porra, falando em racismo, esse período de final do século XIX, início do século XX, é o período aí da Ku Klux Klan, o período em que eles tiveram milhões de membros, né? Diga aí. Só pra complementar uma coisa que o Felipe Sampaio falou, que pode parecer meio absurdo essa questão de venda para bebidas alcoólicas. No estado de Roraima, e eu falo isso porque eu fui lá, né, final de 2023, se não me engano, é proibido a venda de bebidas alcoólicas para indígenas, tá? No estado de Roraima, só pra gente... Nossa, naquela época o pessoal fazia um negócio que era totalmente descabível, isso existe ainda até hoje, tá? Eu lembro que eu fiquei hospedado lá perto de um cara que tinha uma fazendinha, uma vendinha, uma quitanda, aí tinha lá, né, meia dúzia de galinha, era um sítio barra vendinha, né, e ele falava, não, porque não pode vender... Ele falava, tá? Isso foi o relato do proprietário lá. Não pode vender bebida pra índio, porque eles não sabem beber, e aí quando bebe faz um monte de coisa, quebraram o carro lá do fulano no outro dia, entendeu? Mas não, então, mas não é uma legislação. Não, é uma legislação, eu acabei de pesquisar aqui justamente pra poder falar isso. No estado de Roraima é proibido. Chocantemente. Caraca, irmão. Dá um episódio disso daí. Nossa, eu tô chocado mesmo com isso. Mas isso aqui é uma curiosidade que vale um like, tá? Você tá assistindo até agora, você ainda não curtiu, curte o vídeo. Ah, mas eu tô no Spotify. Não seja por isso, meu amigo. Dá 5 estrelas pra gente aí, beleza? Estatuto do Índio, Lei 6001/73. Tá? Pra quem acha que eu tô tirando isso da minha cabeça, né? Não. É doideira, mas é verdade. Mas voltando a Ku Klux Klan, antes de eu interromper o Raul aí. Desculpa aí, Raul. Porra, pois eu falei assim pra ilustrar a questão dessa onda conservadora que existiu nesse momento aí dos anos 20 da proibição, né, da fabricação e venda de bebidas alcoólicas. Mas também tinha o argumento econômico. O economista chamado Irving Fisher, o mesmo que mais à frente, lá em 1929, disse que as ações da Bolsa de Valores iam permanecer em alta. Ele vai ter um argumento. Errou rude. Errou feio, errou rude. Maneiro como esses personagens históricos eles estão envolvidos em mais uma parada grandiosa, né? Pois é. O nome deles repetem.
Ele tinha o argumento de que o consumo de bebidas alcoólicas atrapalhava na produtividade, poderia causar acidentes de trabalhadores nas fábricas, né? E ele tinha um cálculo muito maluco lá, que ele dizia que as bebidas alcoólicas custavam milhares, milhões de dólares lá por ano aos Estados Unidos, e achava que a proibição ia trazer uma economia e um aumento da produtividade, ia fortalecer a economia. E a gente vai ver que não foi bem assim, na verdade o efeito foi até contrário. E a gente tinha falado já, eu tinha comentado, né, que em alguns estados as leis eram diferentes, né? O Kansas, ele foi o primeiro estado a proibir alguns tipos de bebida, né? Alguns outros reduziam a distribuição de bebidas mais fortes, né? Mas no Kansas, eu achei interessante anotar isso aqui, no Kansas, lá em 1881, surge um personagem interessante dessa história, que é a Carrie Nation. Essa senhora, ela literalmente era uma senhorinha mesmo, que ela foi presa mais ou menos umas 30 vezes. Por quê? No Kansas estava proibido já a venda, mas as pessoas ignoravam. E os saloons continuavam existindo. Salões, né, a gente não explicou, né? Mas quando a gente vê esses filmes de Velho Oeste, né, a gente vê aqueles cowboys ali no salão, pode parecer uma parada muito exagerada, muito caricata, mas os salões realmente existiam, entendeu? E eles existiam mesmo desde a época do Velho Oeste, né? E eram locais, tinham em todas as cidades, e eram locais não só para o cara beber, eram encontros sociais ali, pessoas liam notícias, liam um jornal lá dentro, faziam comício dentro do salão. Era um lugar de encontro mesmo, né? Principalmente dos homens, né? Além de prostituição e jogos. Com certeza, com certeza. Hospedagem. Mas o que a Carrie tem a ver com isso? Ela ficou viúva por conta do alcoolismo do marido, tá? Que teve complicações, acabou falecendo, e ela jurou que ela ia fazer essa lei se cumprir, na marra. Então, ela ficou conhecida, meus amigos, por chegar nos salões com um machado e quebrar todas as garrafas. Aí você imagina a senhorinha de meia idade entrar no seu salão com um machado, sair quebrando tudo, e ninguém sabia o que fazer com ela, cara. Então ela foi presa várias vezes, só que ela era sempre solta, porque assim, ela era presa por destruir um patrimônio que na verdade aquele comerciante não podia estar vendendo. Entendeu? Então ela era presa, era solta, fazia de novo, era presa, era solta, fazia de novo, e ela ia em várias cidades quebrando isso, quebrando os estoques, né, dos salões. E assim, ela acabou criando um movimento próprio ali, né, dos apoiadores da Carrie Nation, né, e foi muito importante para esse movimento, né, da Liga Anti-Salão. Né, foi daí que surgiu isso aí, esse pessoal que realmente protestou. Não eram todos que saíam quebrando tudo que nem ela, né, mas eles faziam vários protestos e encurralavam mesmo as autoridades, né, para que se fizesse cumprir a lei. Pô, e o que foi essa lei de fato, né? É a 18ª emenda, que ela é lá de 1919, que proibiu a fabricação e a comercialização de bebidas, mas não necessariamente o consumo, o que é interessante. Não, só um adendo aqui, cara, no caso a Carrie, ela tentava cumprir a lei estadual do Kansas, tá? Ainda ela não chegou a ver a lei federal. Isso que o Raul tá falando agora é a lei federal dos Estados Unidos todo. Ah, ideia. Uhum. Só reforçando essa ideia de cada estado ter sua autonomia e independência, desde 1657, então, ó, século XVII, bem antigo. No esse é difícil de falar, é Massachusetts. Bebidas Fala como 3 vezes. rum, Massachusetts. Não podia vender bebidas perfeito, como rum, ó. uísque e conhaque, né? Por causa do seu teor alcoólico, né? Então cada estado realmente tinha isso aí. Mas aí chega essa lei, e aí eu peguei ela na íntegra aqui, tem só 134 páginas, eu vou ler pra vocês aqui rapidamente. Brincadeira, vou ler só a seção 1, né? O Raul falou aí que ela foi, 1919 foi a implementação dela, aí a seção 1
dessa emenda diz o seguinte: 1 ano depois da ratificação desse artigo, serão proibidas pelo presente artigo o fabrico, venda ou transporte. Venda ou transporte de licores embriagantes. Esse foi o conceito que eles usaram que eu achei muito interessante. Licores embriagantes dentro dos Estados Unidos e de todos os territórios submetidos à sua jurisdição, bem como a sua importação para os mesmos. Né? Então, por isso que é conhecida a Lei Seca a partir de 1920. Né? A criação dela foi em 1919 e ela diz que daqui a um ano, da implementação, da ratificação desse artigo, realmente não pode. Né? E o lance é que ela deixava assim, uma brecha, né, gigantesca. O que é licor alcoólico, né? E aí, aí vai ter um político lá que vai ficar responsável justamente por... Isso é um licor alcoólico. Porra, eu tô tomando um aqui também, só que a garrafinha é de outra, mas aqui é uma cachaçinha de alambique. Só eu que tô bebendo água aqui, cara? Não, esse tema ele é muito caro aqui pra gente, né? É um tema, assim, que faz parte, né? É porque o Felipe, eu acho que e assim, normalmente é quando vocês estão falando, eu tô sempre dando uma bicadinha em alguma coisa, né, nos episódios. Pô, o negócio é o seguinte, cara, o político lá, eu não anotei o primeiro nome dele, mas é o Volstead. Ele vai ser responsável lá pela lei Volstead de 1920, que vai definir o que é exatamente proibido, né? Que são bebidas alcoólicas com mais de 0,5% de álcool. E aí entrou em vigor em janeiro de 1920. Porque a cerveja mais fraca é ali 3%, né, em diante. Só que, pô, quem era rico, parceiro, montou uma adega em casa. Porque não é proibido beber, é proibido fabricar e consumir. Então montou uma adega, encheu lá da bebida que queria consumir e tinha estoque lá por anos, né? Não, e os próprios salões que tinham o estoque, eles podiam zerar esse estoque até determinada data, eles tiveram um tempo para isso. Só que, cara, obviamente, né, como em tudo na vida, claro que tiveram aquelas pessoas que viram a oportunidade de ganhar muito dinheiro com isso, né? Aquele papo de coach, né? Assim, já existia uma tradição de criar bebida caseira nos Estados Unidos, principalmente nos estados ali mais rurais, né, nos pontos mais afastados, que o pessoal muitos viviam assim em fazendas de subsistência. Então, assim, o cara comia o que plantava, né? Aí tinha uma pecuáriazinha ali, entendeu? Tinha umas galinhas, tinha uma vaca para dar leite, plantava milho e tal. Então o cara nem ia para a cidade comprar nada para consumir, o cara começava a fazer a própria bebida. Isso já era tradicional de algumas regiões. Aí que surge até uma bebida caseira que o Campos aqui gosta bastante do Red Dead Redemption conhece, que é o Moonshine. No Red Dead Redemption Online, inclusive, você tem a opção de jogar como um Moonshiner, né? E já isso na época do Velho Oeste, final do século XIX, já era proibido, né? Pelo menos no contexto do jogo ali, né? Então você é um produtor clandestino, você compra lá, é subterrâneo, você entra, tem toda uma parede escondida, tem uma senha pro pessoal entrar e você tem que levar o Moonshine produzido pras cidades. Mas é isso aí que você falou, as destilarias clandestinas que cresceram muito nessa época. Mas a gente tá falando aqui muito da galera, não humilde, mas a galera assim, comum, né, classe média, ou dos produtores rurais, mas a gente tem que lembrar também que isso causou um impacto gigantesco nas empresas, né, nas grandes empresas, não que eu esteja com pena de empresário, tá, não é isso, mas pra gente entender a mudança cultural dessa época. As grandes empresas, as grandes indústrias de bebida alcoólica, da noite pro dia, passaram a ser empresas produtoras, né, de uma coisa que era ilegal, né? E aí é bem interessante. Era a quinta maior indústria, cara, dos Estados Unidos. A quinta maior indústria, exatamente. Aí você coloca elas na ilegalidade, aí você vai ver de tudo, tá? Tiveram algumas empresas que se adaptaram à nova realidade, como por exemplo a Anheuser-Busch, que ficava no Missouri, tá? Ela é a criadora da marca Budweiser, criou em 1876, tá? Então ela parou de produzir bebidas alcoólicas, né, acima daquele teor 0,5, e passou a vender cerveja sem álcool, tá? Passou a vender levedura de panificação e sorvete, tá? Então, uma empresa que produzia bebida, de repente passou a vender sorvete, né? Uma outra é a Pabst Brewing Company, que ficava no Wisconsin,
passou a vender queijo processado. Olha só que interessante, tá? Então tiveram algumas empresas que se adaptaram. Algumas empresas, elas se adaptaram entre aspas. Por quê? Isso. Algumas faziam essas leveduras aí, não, isso aqui é para fazer pão, né? Fazer uma massa de pão com levedura e tal. Outra, acho que faziam vinho, começaram a fazer uma pasta de uva, né? E engraçado que em algumas dessas de uva, por exemplo, vinha escrito assim, não misture com álcool e espere fermentar. Entendeu? Então, assim, na verdade, eles estavam fazendo insumo para a pessoa fazer a bebida em casa. Exatamente. Era literalmente isso. E tiveram as empresas que, de algum jeito, se mantiveram no jogo. Tá? A gente tem aqui, por exemplo, a Hiram Walker Sons, que era uma empresa do Canadá. Tá? Então, no momento aqui, eu tô falando de uma empresa do Canadá, que ela exportava o uísque para os outros países e principalmente para os Estados Unidos. Então, quando teve a lei seca, a partir de 1920, o que ela fez? Continuou mandando bebida para os Estados Unidos, só que agora de uma maneira ilegal, então ela continuou no jogo. Esse pessoal, tanto os produtores ali, né, que vendiam escondido, quanto os contrabandistas que traziam de outros países, principalmente do Canadá, eles começaram a ser chamados de bootleggings. E eu achei muito interessante esse nome, cara, porque é uma piada justamente porque alguns escondiam nas botas mesmo, sabe? As garrafas assim dentro da bota. E então eles começaram a ser chamados de bootleggings. Então, esses produtores rurais, que o cara fazia um shinezinho pra tomar ali de vez em quando, o cara começou a ficar rico, pô. Porque ele começou a vender pra cacete. Do nada, na fazendinha dele, lá no meio do mato, começava a aparecer um monte de gente fazendo fila pra comprar o moonshine dele. Passou a ser um produto muito valorizado, né? Justamente porque era proibido. A gente falou aí da questão do mercado, né? Sem falar nos empregos aí associados ao comércio, né? Os bares que acabaram deixando de existir. Só que é dessa época também a reinvenção de alguns bares que inventaram lá uns drinks sem álcool, né? Diferentão, assim, umas paradas que usava raiz e que não sei o quê. Aí os bares tiveram que se adaptar também para tentar manter o precursor daquele guarda-chuvinha, né? Guarda-chuvinha. No drink. Fazia aqueles drinks cheios de sacanagem. Só que é como alguns coaches dizem por aí, né? Na adversidade você tem que ver a sua oportunidade. Foi onde os mafiosos, né? A máfia, o crime organizado que já existia, viu a possibilidade de lucrar com a venda, o contrabando e a fabricação de bebidas alcoólicas. Abriu-se aí um mercado agora para quem já operava na contravenção, né, no mundo do crime. E assim, era uma coisa esperada, né? Então eles estavam vendo o vento virar, né? Eles estavam vendo as movimentações, os protestos, boicotes, passeatas ali, né? Tanto da Liga Anti-Saloon quanto a da WCTU, entre outros movimentos, né? E, cara, o que acontece é que muitos políticos, como eu falei, eles bebiam, né? Mas eles foram a favor para ganhar popularidade, né? E para favorecer os bootleggers, né? Para favorecer os gangsters. E eu tô falando isso, cara, porque eu queria recomendar uma série. Cara, eu nunca tinha ouvido falar, mano. E a série é muito boa. É de 2010, ela tem 5 temporadas. Boardwalk Empire. Eu esqueci como é que é em português. Mas, cara, pra você ter noção, tem um elenco muito bom. E o personagem principal, quem faz é o Steve Buscemi. Que não sei se é Buscemi ou Buscemi. Esqueci agora. Mas... cara, ele normalmente faz filmes de comédia, né? Ele faz muito filme com a Dan Sandler e tal. Só que, cara, ele tá muito bem nesse papel e ele interpreta um personagem baseado numa pessoa real. Que era um tesoureiro, né, de Atlanta, de Atlantic City. E esse cara se chamava Enoch Johnson, né? Era chamado de Nucky, era Nucky Johnson. Aí ele interpreta o personagem chamado Nucky Thompson. Mas assim, é cheio de personagens históricos reais. E é muito maneiro, cara. E esse cara, pelo que eu pesquisei, até o personagem
né, histórico de onde foi tirada a inspiração, o cara era muito caricato mesmo. O cara era um magnata mesmo, cara. O cara andava com a bengala de ouro, entendeu? Só andava com um terno italiano da melhor qualidade, distribuindo nota de 100. A gente tá falando em 1920, entendeu? Então, assim, era um cara muito poderoso. E esse cara, ele era extremamente poderoso porque ele simplesmente subornava todo mundo, meu irmão. Entendeu? Na série, agora falando a verdade, eu não cheguei a ver se na real também era assim, mas pelo menos na série, o irmão dele é o chefe de polícia, tá ligado? Então, assim, o cara manda na cidade. E realmente isso acontecia muito, cara, porque era um negócio que dava muito dinheiro. Logo no piloto, assim, ele tá conversando tá numa mesa cheia de senadores. E eles estão falando sobre isso, né? E eles estão comentando sobre os preços. Aí um deles fala assim, cara, tem certeza? Tu acha mesmo que uma pessoa vai pagar $3 por uma dose de 15 centavos? Ele fala, olha, meu amigo, você pode ter certeza que você vai pagar até 6. Né? E é isso que acontece, cara. Tipo assim, inflaciona demais porque é difícil achar. Tinha demanda, e né? Quem tem, cobra o que quiser, meu irmão. Exatamente. Então é muito dinheiro rolando. Era o auge do liberalismo rolando nos Estados Unidos, né? Oferta e demanda. A gente tá falando aqui do aumento da criminalidade, tem algumas coisas aqui que eu achei interessantíssimas que eu queria falar. Tu falou desse conceito bootleggers, que é maneiríssimo. O Raul falou dos bares nascentes, né? Antes a gente tinha os saloons, né? E a partir da década de 20 a gente vai ter uma nova modalidade de bar chamada speakeasy, que é fale baixinho, né? Porque eu não podia pedir bebida, então você chegava pro garçom e me... Não, traduzindo aqui seria um bar na maciota. Na maciota, aquele barzinho na maciota, tá? E aí eu queria destrinchar aqui, bem rapidamente, a complexidade dessa nova estrutura criminosa que nasceu, tá? Então a gente tinha ali os moonshiners, como você falou, né? O moonshine, aquela destilaria clandestina, muitas vezes canadense, né? Elas produziam a bebida. Os bootleggers eram aqueles caras que, literalmente perna da bota, bootleggers, porque colocavam, como você falou, Sampaio, né? E eles levavam, né? O transporte deles faziam de carro, carroça, trem, navio, né? Até as cidades que tinham os speakeasies, tá? Tem até um exemplo muito famoso de um pão de forma cortado no meio assim, e com uma garrafa de vidro dentro assim, né? Então o cara levando o contrabando que parecia um pão de forma e na verdade tinha... Aí tá lá o mafioso, todo mal encarado, né? Com a cicatriz na cara, a polícia para, porra, o que você tá levando aí? Tô levando pão. Tá ligado? Gosto de pão pra caralho. Pão pra caralho, os caminhão tudo de pão aí, tá? E aí nos speakeasies, né, esse bar clandestino, as pessoas iam muito não só pra beber, mas tinha toda uma nova cultura nascente ali, que era a cultura do jazz, né? Os loucos anos 20, porra, louco? Numa década que não Sem podia álcool, beber, como mas na assim? verdade as pessoas bebiam muito, né? Os loucos anos 20. E tinha até as flappers, que era um arquétipo cultural das mulheres dessa época, né? Que usavam roupa curta, cabelo no estilo bob, se maquiavam, tinham uma independência financeira e iam juntas nesse bar, desacompanhadas de homens, né? Iam nesse speakeasy, então toda uma nascente cultural dessa época. Eram as funkeiras, né? As funkeiras dessa época, né? Eu digo isso porque, cara, é que nem você falou, pô, eram mulheres que eram julgadas pela vestimenta, eram julgadas porque elas saíam pra dançar, elas tinham... Nessa época aqui, cara, começou essa noção de namorar. Na época, antes disso, não tinha. Antes dessa cultura, né, do pessoal que ia pro bar, beber e tal, e chavecar ali, né, e flertar. Speakeasy, chavecar. Antes disso, não era comum. Antes disso, você conhecia a pessoa, né, que, sei lá, você é filha de quem? Do fulano lá, tá? Tem, pô, ele tem o quê? Tem tantas vacas, não sei o quê, pô, vou pedir pra ele pra casar contigo, tá ligado? Era uma parada meio assim. E chamava o cara de cafajeste. Nossa, lá, pediu a menina em casamento. Olha que cafajeste. Então, aqui, nessa época aqui que vai começar a ideia de namoro. Lógico, gente, eu não tô falando de sexo. Porque sexo, meu irmão, todo mundo sempre fez em todos os lugares do mundo, né? Todo mundo dava um jeitinho. Né? O pessoal tinha 15 filhos nessa época. Mas... Não, eu tô falando assim, fora de casamento. Sempre teve, né? Tanto que prostituição é chamada de a profissão mais antiga do mundo, não é à toa.
Mas tô falando assim, de ser aberto mesmo, de, pô, você ir num bar pra conhecer alguém, pra conversar e sair e tal. Isso começou nessa época aqui. Então essas mulheres que eram mais independentes, né, que saíam tal e ficava com alguém se quisesse, né, usava a roupa que queria, elas eram muito julgadas. Como as meninas que curtem um baile funk hoje. Não é muito diferente. Tem um outro aspecto também da proibição de bebidas alcoólicas, que é a questão da não regulamentação. Ou seja, se não tem ali um órgão do governo regulamentando, fiscalizando, mano, os caras faziam bebida em banheira, em tonel, e essas bebidas muitas vezes não tinham boa qualidade. E também acontecia de que, já que a pessoa ia se arriscar para consumir bebida alcoólica, ela preferia consumir logo uma bebida mais forte. Então aumentou também o consumo de destilados, de bebidas com alto teor alcoólico, que são mais prejudiciais também à saúde. Cara, nessa época aí, acontecia das pessoas misturarem, assim, muita coisa absurda na bebida. Entendeu? Pra render mais, pra parecer mais forte. Por exemplo, uma coisa muito comum era botar thinner. Pra quem não sabe, thinner é um solvente de tinta. Aí você usa pra deixar... Ou pra é um solvente, né? Pra dissolver ali a tinta muito grossa, né? Você usa ali pra deixar ela mais fina e tal. E é usado pra você limpar tipo os bicos, por exemplo, daquela pistola ali pra pintura de carro, um exemplo. O pessoal limpa a tinta dali com thinner, né? Eu lembro que, pô, eu já trabalhei numa empresa que eu fazia letreiro, né? Aqueles letreiros de chapa galvanizada, né? Era pintado igual carro aquilo. A gente usava muito thinner pra limpar as coisas. E assim. Já tomou um golinho lá pra ver se... Não se bebe não, mas isso que eu ia falar. Tinha um pessoal que infelizmente, a maioria é morador de rua, que ficava na porta implorando pra gente dar as latas pra eles porque eles cheiravam. Pois é. Que horror. E aquilo é extremamente tóxico. E assim, a ponto de realmente dar onda em algumas pessoas. Eu já tive a oportunidade de comprar um galão de 5 litros de tina e o pessoal ficou me olhando assim meio estranho. Provavelmente foi por isso. Acharam que você ia cheirar isso aí. Então, você imagina beber, cara. Quando você é cabeludo, parceiro. Precisa se falar, né, da dor do homem cabeludo, né? O pessoal desconfia. O oprimido, Raul Trindade, senhoras e senhores. Mas vamos falar um pouquinho sobre a criminalidade aqui. A gente já tá deixando bem claro essa questão da clandestinidade, né? Pessoas enriquecendo, vendendo bebidas ilícitas. Mas a gente tem que falar também da escalada da violência, tá? Por quê? Começaram brigas de gangue, né? Querendo tomar territórios de venda de bebida, né? O próprio uso abusivo do álcool levava à violência. E a gente tem muitos casos de roubos aqui, tá? Eu anotei um que eu achei bem interessante aqui, porque ele é bem marcante, tá? Aconteceu em fevereiro de 1921, tá? Então logo após o início da lei seca ali, que foi um roubo de trem. Um trem da Lehigh Valley Railroad, esse é o nome da empresa. Era um trem que transportava álcool industrial, então veja bem, se tornou um produto de alto valor agregado, vagabundagem que é roubar ali, né? Então eram dois vagões que foram separados do trem, tá? Dentro de um pátio ferroviário em Bayonne, Nova Jersey, tá? E esse roubo, esse assalto, ele foi relatado no New York Times, alguns dias depois, em 24 de fevereiro de 1921, tá? E estima-se que foram roubados, em valor ali da carga, 125 mil dólares, equivalente a 2 milhões de dólares hoje em dia, tá? Nessa época, ninguém foi preso, tá? O que evidenciou uma vista grossa da polícia, da empresa, tá? A investigação não chegou a nada, então você começa a observar que assim, até a empresa, de repente rolou um suborno ali, né, no vigia, no responsável da empresa, então você vê uma escalada até da violência, não só do contrabando, mas também roubos, assaltos, né, começaram a ficar na mão das gangues que estavam nascendo nessa época também, que é um fator muito importante. Cara, o lance é que já existia desde antes a questão da prostituição, das apostas, dos jogos ilegais, que o crime organizado já explorava largamente. A bebida alcoólica se tornou aí mais uma oportunidade econômica para o crime organizado, mas uma oportunidade muito lucrativa.
E aí isso faz com que as gangues, os grupos criminosos se fortaleçam. Então ocorre esse fortalecimento do crime organizado, até o incentivo com a proibição das bebidas alcoólicas. Mas teve uma resposta do governo, né? Ele começou a criar grupos policiais voltados para isso. A gente tem como exemplo máximo aí o filme Os Intocáveis. Porra, que é um filme maneiríssimo. Excelente filme. É, eu revi recentemente, inclusive. Isso que eu ia mencionar. Se eu não me engano, você comentou que você reviu ele recentemente, né? Essa foi uma das forças policiais criadas em Chicago, tá? A gente fala um pouquinho mais pra frente aí da situação de Chicago, mas que foi pra combater justamente essa questão das bebidas ilegais. Porra, e o massa é que o contrabandista de bebida alcoólica, ele vai estar do mesmo lado do moralista, porque os dois queriam a proibição. Então, essas pessoas, né, os chefões da máfia, muitas vezes tinham opiniões assim que defendiam até a proibição das bebidas alcoólicas, porque secretamente eles estavam lá lucrando com isso. Esses chefões da máfia, a gente pensa neles como criminosos, como pessoas assim odiosas, mas não, eles eram aceitos culturalmente, eles faziam parte dos círculos sociais, eram pessoas que tinham muita grana. Bom, dentro desses chefões da máfia, algumas figuras se tornaram lendárias. E aí, puxando aí o link para o nosso próximo episódio, dando sequência nesse assunto aqui que a gente está falando, esse será um episódio que terá 2 partes. A gente vai falar do Al Capone, talvez o mais conhecido chefão aí da máfia e do crime organizado, que está ligado ao contrabando de bebidas alcoólicas na época da Lei Seca. A gente vai ficando por aqui, mas não se esquece de se inscrever aí no canal do YouTube. Um grande abraço, a gente se vê na próxima. Valeu, até a próxima. Valeu. Você era um cara muito poderoso, e esse cara... Passou um avião aí. É. Sério mesmo? É, pô. Tá altíssimo, parece que tá aqui em cima de mim passando.